Sexta-feira, com o recuo do núcleo da inflação do PCI dos Estados Unidos, o foco da semana são, claro, a ata da mais recente reunião do Fed na próxima quarta, payroll na sexta, que deve equilibrar a expectativa sobre o fim do ciclo de aperto dos Estados Unidos, né, o ciclo de juros por lá, que já tem também uma alta contratada para esse mês. No pré-mercado lá dos Estados Unidos, a gente tinha ali bolsas operando mistas, né? Dow Jones vinha num território mais negativo, o índice DXY, né, do dólar tinha alta e o petróleo, que caía na madrugada com os dados industriais mais fracos do Japão e também da China, acabaram subindo depois da confirmação de que a Arábia Saudita vai estender para agosto o corte de produção voluntário de 1 milhão de barris por dia. Então, olha só, agora nesse momento, nos futuros, Dow Jones ainda segue numa queda, agora de 0,11, S&P 500 está testando negativo ainda no 0 a 0, Nasdaq Futuro agora sobe 0,10. Nos petróleos, o Brent agora sobe 0,74%, com barril a 75 dólares e 97 cents. WTI sobe 0,92%. E lá na Europa, a gente tem DAX caindo 0,08%, FTSE agora sobe 0,38%, CAC na França está subindo 0,15% por lá. Aqui no Brasil, gente, o cenário positivo para os mercados já projeta também, como majoritária, a expectativa de que o Banco pode se iniciar o corte de juros em agosto e com 50 pontos base. Nessa semana, o avanço da agenda econômica na Câmara tende a sustentar um certo otimismo. Lira já convocou uma sessão para a tarde de hoje com arcabouço fiscal, CARF e reforma tributária na pauta. Ele também já avisou os deputados que se preparem, porque o recesso só vem depois que tudo for votado. Na agenda econômica nos Estados Unidos, como falei mais cedo, a gente tem a leitura de junho dos PMIs, dados de investimentos aí de construção de maio, que será divulgado logo mais. Lembrando que as bolsas em Nova York fecham mais cedo nessa segunda-feira, às 2 horas da tarde, por causa da antecipação do feriado de 4 de julho. E por aqui, o levantamento do Focus já deve captar aí um certo impacto positivo do CMN nas expectativas para o IPCA e também para a Selic. A gente atualiza isso daqui a pouquinho aqui para vocês, né? Mas iniciam também nessa segunda-feira mais uma operação padrão aqui, só para poder finalizar aqui a agenda, do Banco Central, gente. Paralisações parciais por lá, lentidão na prestação de serviços, isso porque o sindicato tem destacado o sucateamento na carreira, né? E também a falta de concursos, com assimetrias contra outras carreiras. E Lula deve participar amanhã na Argentina de mais uma cúpula do Mercosul, de países associados. Vamos lá, dá bom dia para eles. Marco Prado, Alex André, já estou por aqui comigo, Eduardo Garuffi, muito bom dia para todos vocês, meninos, obrigada pela companhia de todos. Primeiro semestre a gente já encerrou, vamos lá então começar esse mês de julho, né? Claro que, olhando um pouquinho lá para fora, Marco, a China só vem reforçando ali realmente uma dificuldade em retomar, né, a economia por lá. A expectativa por estímulos do governo já vem de muito tempo, não é de agora, mas isso tem deixado aí também uma certa cautela, né? Inclusive é um trigger que talvez esteja faltando ali para poder destravar um pouco esse setor imobiliário, setor de minério de ferro. Aqui a gente sentiu muito isso, a gente vai falar mais sobre Vale daqui a pouquinho. Mas na tua expectativa, no teu olhar, esses dados que a gente tem lá fora, né? Qual que é a tua avaliação desse cenário para esse segundo semestre que começa a partir de agora? Bom dia, Marco. Oi, Débora, bom dia. Fala, Alex. Fala, Edu, bom dia. E bom dia para você que está assistindo o pré-market, começando um dia bem informado. A China, ela vem enfrentando alguns desafios, né, como o mundo inteiro, desde o começo do ano, principalmente nesse primeiro semestre, onde o desafio da China foi o setor imobiliário, uma diminuição na exportação, né, ou seja, o mundo depende da China e a China depende do mundo, né. Então, o mundo consumindo menos de chinês, obviamente, eles vão produzir menos. Também o desemprego lá pela categoria, pela classe mais jovem também vem aumentando de forma crescente. Então, a China enfrenta realmente alguns desafios. O governo chinês tem tomado algumas medidas e parece que aos poucos vão surtir efeito. Tivemos essa madrugada agora, na verdade de ontem para hoje, o PMI da China mostrando uma leve aceleração e dando um impulso já na primeira bolsa, do primeiro pregão, né, do semestre de 2023, elevando as bolsas asiáticas aí que fecharam com uma alta bem significativa, bem robusta, e deve se refletir aí já refletir um pouco na Europa. Como os Estados Unidos hoje trabalham no meio pau, como a gente fala, né, meio período, a gente espera aí que o reflexo chinês pingue de forma positiva na nossa bolsa, que abre daqui 20 minutinhos.
É isso aí. Alex André, de olho também lá na movimentação dos Estados Unidos, a gente teve Big Techs ali movimentando bastante, Tesla surpreendendo muito, inclusive, né, com os resultados, né, além das expectativas do mercado. E por aqui no Brasil, se a gente olhar para se a gente for pegar um pouco desse viés de tecnologia, até o desempenho da BYD subiu muito nas bolsas lá na Ásia também, mas aí a gente teve também aqui no Brasil até um dado interessante, né? Eles lançando um veículo novo aqui no Brasil, conseguiram vender um veículo a cada 2,5 minutos, foi um negócio absurdo. Companhia que está chegando aí, com a fábrica que está chegando aqui no Brasil, estão vindo forte aí nesse meio de tecnologia, nos elétricos, né? O Alex, bom dia. Bom dia, Débora, Marco, Garufo, todo mundo que nos acompanha. Realmente, Débora, comprador não falta, né? Aí fica a explicação, né? Será que esse pátio, né, como estava ali da Volkswagen, lotado de carros e outras montadoras, será que realmente falta uma disrupção, né? Ou seja, não fazer mais do mesmo? Porque comprador tem, né? Isso que aparece, né? Isso que está acontecendo. Bom, acho que o principal ponto em relação às bolsas, né? Nós saímos aí de um primeiro semestre, né, muito forte. Agora já começando o segundo semestre hoje, já com um tom positivo, Débora. E o mercado, né, quando a gente observa aí todas as vezes que o primeiro semestre fecha no positivo nos Estados Unidos, né, na média, na estatística, nós temos um segundo semestre também positivo. Alguns anos mais fortes, né, outros anos um pouco mais fracos, mas o que nós temos aí é um carrego estatístico que nos ajudam, né, ao longo desse ano de 23 que nós já vimos lá atrás. Será que a história vai se repetir? Né, tudo parece, depende muito do Powell, né? Será que o Powell vai deixar aí um tom um pouco mais otimista, né? Esses 2 altas de juros e depois aí um tom um pouco mais brando, né? Mais dovish para as bolsas internacionais continuarem performando, Débora. Acho que esse é o tom que fica aí para o segundo semestre, né? A ata do Fed essa semana, mas a semana mais curta, né, Débora? Nós teremos aí um feriado amanhã e as bolsas americanas fechando um pouco mais cedo hoje, né? Pelo feriado da Independência. Podia ter um feriado aqui também, viu? Alex, você falou isso aí que o pessoal comprador tem. Eu só queria saber onde é que esse povo está achando esse dinheiro todo, viu? Mas vamos lá. Existe empréstimo para isso, né? Vamos lá. Ô, Garufo, bom dia para você. Vamos falar desse Bovespa, Garufo? Eu vi um relatório da XP em que eles dizem que não acreditam que o cenário de cortes de juros aí à frente já esteja totalmente precificado no mercado de ações. Isso porque, para a corretora, né, a gente vem aí um rally até agora, apesar da queda de 26% da Vale. Os cálculos deles mostram que sem a Vale, o Ibovespa já teria subido para 131 mil pontos, ao invés de 118 mil. Ainda assim, é claro, não dá para poder a gente descartar o fato de que o Ibovespa fechou a primeira metade do ano com o maior rally em 4 anos, né? 7,61% acumulado. Mas você concorda com essa visão aí de que realmente a gente permanece rally aqui no Ibovespa e que se não fosse essa Vale a gente poderia estar nesses 130 mil pontos? Marco, Alex, bom dia, turma. Eu não estou ouvindo o Garufo aqui comigo, deixa eu ver se o pessoal ajusta aqui, dá um oi aqui para mim, Garufo. Agora estou te ouvindo, isso, agora sim. Bom dia a todos. Bom dia. O Ibov, sim, a gente tem alvos interessantes, alvos bastante interessantes. Eu vou deixar a tela cheia do nosso gráfico semanal, aquilo que a gente vinha conversando, e ele se mantém com esse mesmo desenho. Ele vem armando um desenho de uma possível reversão. Eu inclusive marquei alguns alvos interessantes aqui para a gente discutir, sendo 2, eu acredito, um bastante provável, que seria ele testar os 123.500, um pouquinho acima da máxima de abril de 22, então a gente já está falando já de superar máximas já que já tem algum tempinho, e eventualmente um alvo a 130. Então esse 130 ele não supera ainda a máxima efetivamente ali de 7 de junho, né, de 21. Então eu acredito bastante nesse teste, tá? Por quê? Diferente das outras tentativas, dessa vez a força veio muito grande, tem um domínio, o preço vem realmente estando com essa força compradora. Eu não acho que já estaria no 130 se não fosse a Vale. Eu acho que teria que ser um aumento de volatilidade muito grande, mas 123, 124 eu acredito bastante, mesmo com a semana passada, que foi uma semana só de correção, foi bem pequena a correção. Eu continuo acreditando, estou bem bullish no Ibov, Débora.
Agora, falando sobre a Vale especificamente, né, o Garuf, eu estava já trazendo aqui alguns dados da China, logo aqui no início, né, a gente sabe que existe essa expectativa muito grande por um incentivo ali no setor imobiliário, isso pode, claro, acabar sendo um trigger importante para a gente aqui também no Brasil, mas a Vale vem a patamares ali bem mais baixos, né, ou seja, uma companhia que a gente sabe que segue ali de ciclos, mas o papel já chegou na semana passada, se não me engano, a R$64. Né? Ou seja, qual que é a análise que você traz aí então dessa Vale que teve aí essa perda, que aliás veio lembrado aí nesse relatório da XP de 26%? A gente até já comentou antes isso, e eu venho comentando com quem me acompanha do quão baixo, né, a Vale está em termos de suportes importantes. Ela está numa região que, nas últimas vezes que ela trabalhou nessa faixa de R$60 mais ou menos, foi uma região que apareceram compradores. Ela está agora num momento mais lateral, então está trabalhando numa faixa ali de R$60 mais ou menos a R$95. A semana passada não foi tão ruim pelo que já vinha. A gente até já tinha comentado o fato de que essa força vendedora que veio ao longo de abril e maio acabaria podendo ter uma tentativa de fazer preços mais baixos, pelo menos os gráficos mostravam isso. Eu ainda acredito, olhando pelo gráfico, ele está num ponto super importante, é uma média de 200 semanas, né? É uma média que, se a gente olhar bem de longe, dar um zoom bem fora, a última vez que ela foi testada foi durante aquelas semanas de março, quando estourou a pandemia de fato. Ela volta a testar essa região e faz isso num padrão lateral. Então, normalmente, quando a gente vê um preço se lateralizando, ou seja, trabalhando numa faixa, ele tende a continuar o que fez antes por um longo prazo. E o que a Vale fez antes? Teve bons crescimentos de preço. Então eu acredito que é uma região muito boa de se comprar, né, Bro? Eu acho que graficamente a Vale está com desconto. Tá, então é oferta de Black Friday para Vale. Eu acredito que ela está baixa e está barata no gráfico, tá? Então, mesma coisa que a gente vinha falando do dólar, a Vale está agora. Então, mas não, eu ainda acredito que ela pode ir um pouco mais abaixo. Essa semana, eventualmente, a Vale pode tentar ir um pouco mais para baixo, talvez testar essa mínima aqui na faixa de 58, 57, mas mesmo assim, para quem olha para o longo prazo, é uma ótima oportunidade. Boa, Alex. André, só para poder a gente trazer o lado mais fundamentalista também, inclusive o pessoal que está nos acompanhando, qual que tem sido o olhar da Sarinvest aí para o pessoal, para a Vale, inclusive? A gente sabe que vocês têm um olhar, né, especial e vem já há muito tempo, já acompanha o papel, não é de agora, em alguns momentos ali fazendo cobertura com recomendação ou não. Qual o cenário da Sarinvest agora para a Vale? Ô Débora, nós olhamos a Vale, tá como um papel, né, quando a gente olha pelo Ibovespa, um dos papéis que a gente tem mais preferência, tá? Ou seja, a Petrobras, sim, a gente continuou olhando ali antes do pagamento de dividendos, né, a gente começou a olhar com um pouco mais de carinho, mas a própria Vale é uma tese de carreira que a gente fala, ou seja, claro que a Vale tem muito de ciclo, mas a Vale ela tem um momento ali de preço, como o próprio Garuf falou, pela análise técnica também, a gente, pela análise fundamentalista, a gente também colabora com essa tese, ou seja, o papel está muito barato, olhando tanto por fundamentos, né, olhando comparado com os seus pares, né, Rio Tinto, PHP, enfim, todos os pares lá fora, e a companhia continua gerando caixa. Claro que o minério de ferro, né, todas as conjunturas na China, né, grande parte, mais de 50% de Vale depende de China, mas a Vale continua gerando muito caixa, pagando bons dividendos, isso que o mercado gosta dessa tese. Claro que o momento agora, no curtíssimo prazo, não é um momento muito bom, mas para quem olha mais, né, um cenário mais de médio e longo prazo, faz sentido, né? Fica um pouco mais interessante olhar para a Vale, tá? Ou seja, para quem está olhando mais para curto prazo, aí sim já é um outro aspecto, a gente nem olha tanto para commodities, a gente fica olhando mais para ciclo local, né? Tanto que a gente fica comentando muito sobre curva de juros aqui, né? Corte de juros, enfim, esses setores, né, como varejo, educação, saúde, educação, pode continuar outperformando, mas as commodities, enfim, como ainda estão baratas, né? Enfim, principalmente minério de ferro, aqui a nossa Vale, a gente continua gostando bastante, um ativo de bastante qualidade, Débora. Mesmo com o Guido Mândaga no comando aí, como está ventilando. Eu suspeito da fonte, né, o Marco? Eu suspeito um pouco da fonte, né? Isso tudo pode acontecer. Inclusive saiu essa notícia, saiu uma outra notícia, o Marco, ao longo da semana, não sei se vocês viram, né, que as empreiteiras, né, que foram envolvidas na Lava Jato, a Odebrecht, a UTC, agora podem novamente prestar serviço para a Petrobras. Então, depois dessas notícias, eu fiquei
um pouco mais, enfim, receoso, porque essa questão do manteiga também pode ser uma realidade. Na hora que eu vi essa notícia, Marco, eu fiquei um pouco mais ressabiado. Falei, será que realmente isso vai acontecer? Mas se acontecer, o mercado, claro que não vai gostar, mas o mercado não coloca isso no preço agora, não. Você chegou a ver isso, Débora? Você ouviu? Não, você tem uma semana já que saiu essa notícia. Sobre o manteiga, sim. A questão é até que ponto isso realmente é só uma especulação. Exatamente. É que a fonte é um pouco suspeita. É, né? exatamente. É isso aí. Segue o baile. Vamos falar sobre dólar, meninos? O dólar fundou 9,29% nesse primeiro semestre do ano. É o alívio mais intenso em 7 anos para a moeda americana. Essa também pode ser uma boa métrica para poder a gente entender um pouco, né, desses fundamentos fazendo diferença. Mas, Marco, se os Estados Unidos subirem menos os juros, só uma vez, né? Porque no final das contas daquela coisa, né? 1 é bom, 2 é demais. Pelo menos é o que o mercado, eu acho, está entendendo agora, né? Ou seja, subindo mais uma vez, na esperança de que foi aí despertada na última sexta-feira, o Brasil tem tudo para poder continuar surfando aí nessa onda do fluxo externo, saindo aí na frente como uma boa oportunidade de investimento, porque parece que agora o Brasil tem sido ainda, né? O menino dos olhos aí dos investidores lá de fora, né? Acho que o emergente como um todo, né? Os países emergentes ali, alguns países emergentes estão bem posicionados. Você para Chile, México, Brasil, né? A possibilidade de um corte de juros antes da Europa e do próprio Estados Unidos. O dólar perdendo força perante essas moedas. O Brasil aí realmente tem saído um pouco na frente. Claro que se tiver 2 aumentos de juros aí, 2 aumentos dos juros lá fora, o dólar tende a voltar um pouquinho para lá, mas a tendência do dólar ainda é de queda. O dólar a 4,70, 4,65 aí é uma possibilidade para o final desse ano, né? Não imagino o dólar caindo muito mais abaixo disso não. Estava até um pouco mais empolgado, mas olhando o cenário aí, como vem desenrolando para o próximo semestre, eu acho que o dólar ali deve morrer mais 4,60. Por enquanto aí é o que a gente imagina para esse próximo semestre de 2023, aí é uma queda no dólar ainda, mas não muito mais acentuada como o próprio mercado vem imaginando, né? A euforia realmente aí gera um pouco de insegurança, pelo menos na minha visão. E teve Petax também na sexta-feira, né, Marco? Exatamente, descer a madeira, né? Petax já era imaginado aí que a posição dos principais bancos eram vendidas, né? Então, para interessante para esses bancos terem a Petax, ou seja, o câmbio fechando no menor nível aí. Então tivemos essa pressão da Petax também nos últimos 2 dias da semana passada, que deve, né, ser mais contido aí nesse início de julho, né, mês de férias, né, férias aqui, também tem férias lá fora, então acho que, vamos ver, um mês interessante aí para nós. Essa formação de Petax, inclusive, acho que fica bem claro no gráfico. A gente teve 3 dias aí seguidos, né, o Garufi? Tivemos 3 dias seguidos ali de alta do dólar em um dia praticamente, ou seja, devolvendo ali o que a gente tinha visto de recuperação nos dias anteriores, voltando aí para quase 4,80 cravado de novo, né, Garufi? O dólar testou, se a gente olha gráfico diário, ele fez esses 3 dias de alta foram uma correção, um retorno a uma média de 20 dias e uma retomada forte. Para mim é um baita sinal vendedor, o sinal de sexta-feira no diário. E a gente olha com um pouquinho mais de prazo, Débora, e aí eu vou concordar com o Marcão. Assim, o alvo para 4,68, 4,65 para as mínimas de abril, ele está aberto e ele tem uma boa probabilidade graficamente, né, a formação do comportamento do preço. O que a gente grafista faz é observar comportamento de preço, observar quem está dominando os movimentos, quem tem mais força, quem não tem. Esse é o trabalho de um grafista. Então, meu trabalho é olhar e sempre estar medindo essa diferença de força, e a força vendedora ela se mantém. Então, mesmo com a alta que a gente viu semana passada, a gente tem que considerar que os vendedores vêm com muito mais força e, lógico, deixa o preço subir para vender um pouco mais, é normal, faz parte. Eu acredito bastante nessa mínima de abril ali no 4,68, eventualmente testando a própria mínima mesmo, 4,61. Então, 4,60 se tornou um alvo bem legal mesmo. Está aberto e está provável. Maravilha. Gente, olha, de última hora, a surpresa com a segunda redução do preço da gasolina em menos de um mês pela Petrobras na sexta-feira fortaleceu a convicção no mercado de que a taxa básica de juros pode cair mais e também mais rápido. A estatal baixou o litro da gasolina de 5,3% apenas 2 semanas depois de já ter sido reduzido em 4,6%.
O corte veio justamente no dia em que terminou a desoneração dos combustíveis. Se antecipando a possíveis críticas de ingerência política na Petrobras, Jean Paul Prats negou nas redes sociais que a decisão de baixar os preços tenha sido uma tentativa de compensar os efeitos da volta dos impostos federais. Disse que estavam somente acompanhando o mercado, sem o automatismo da estratégia anterior. Analistas calculam que o novo corte da gasolina deve tirar 0,13 ponto percentual do IPCA de julho. Alguns falam até, inclusive, em 2 meses aí já de deflação, no IPCA. Marco, para a inflação, bom. Para a ação da companhia, bem ruim, né? Ô, Débora, a Petrobras, os caras quebram a gente. Na sexta-feira ainda falamos que o papel estava brilhando. A gente falou, pô, o papel está brilhando aí. Aí veio depois, no dia, a notícia desse corte do preço do combustível. A Petro despencou, levando o índice, levou tudo para baixo. Olha, a Petro, ela realmente vem... o papel brilhou aí no ano, impulsionou o índice Bovespa. Você trouxe essa informação. Se a Vale também tivesse fechado no positivo, a pontuação do nosso índice estaria muito maior em relação ao que está. Porém, Petrobras aí que levou nas costas o índice. Agora, é que você disse, essa questão, a diminuição do preço do combustível é bom para a população, é bom para a inflação, bom para o modo geral. É ruim para a ação, para o acionista, que o preço da ação, na verdade, acaba sendo descontado. Agora, sinceridade, na minha opinião, entre você ter uma gasolina mais barata ou um preço do papel mais caro, eu ainda fico com o preço da gasolina mais barato, porque eu particularmente não tenho nenhuma ação da Petro hoje na carteira, achando que o papel já realizou o que tinha que realizar nesse primeiro momento. Vamos ver o segundo semestre. O Alex, eu também percebi, eu não sei se você também me chamou a atenção, tá? Ao mesmo tempo que a gente teve essa notícia, isso veio aprofundando aí a Petrobras, eu percebi que logo também em seguida, Banco do Brasil, virou, ou seja, numa sexta-feira que a gente tinha o setor inteiro subindo bastante, até porque a gente também tinha uma alta dos bancos lá fora, Banco do Brasil veio na contramão, o que para mim ficou muito claro ali, um movimento de cautela do investidor quanto a estatais, ou seja, a canetadas, a possíveis canetadas, ou seja, não sei se você percebe, também tem essa mesma leitura, mas foi algo que me chamou a atenção. Assim que sai essa decisão, sem muita explicação ali clara, de política de preço, Banco do Brasil também, abriu uma queda. Exato, Débora. Mas olhando para os bancos, claro que o investidor, a gente já passou por isso diversas vezes, em relação a essa, antes das eleições, pós-eleições, em outros governos, esse medo dessa intervenção em relação às estatais. Mas o próprio Banco do Brasil, ele é um caso à parte, olhando para os bancos. Ele tem performado muito bem, inclusive melhor do que alguns bancos privados, que no caso o próprio Bradesco, que inclusive já falou aí publicamente que esse ano não será tão fácil assim para o banco. Bom, então o Banco do Brasil tem se beneficiado muito, tanto com a carteira de agro, enfim, que tem beneficiado dos seus resultados, e a companhia tem mostrado uma rentabilidade, que a gente olha pelo ROI, muito forte. Tá? Então, ou seja, se realmente trouxer aí alguma oportunidade para os investidores com uma queda do papel mais acentuada ao longo dos próximos dias, aí, enfim, abre uma oportunidade interessante pela análise fundamentalista, tá, Débora? Já que o Banco do Brasil está sendo muito bem tocado, é um banco aí que é um dos grandes stock picks aí das corretoras, para quem acompanha a tese, enfim, não tem nenhum viés aí, até o momento, um pouco mais claro do que o governo atual vai utilizar o Banco do Brasil como um viés um pouco mais político, diferente da Petrobras, que está muito mais ali nos holofotes, Agora a gente sempre ficou, mas o mercado ele tende ali a colocar tudo na mesma cesta, nessa hora que a gente tem que identificar as oportunidades também, caso os preços fiquem mais atrativos. Garuf, qual que é a tua análise aí depois dessa notícia sexta-feira da Petrobras? A gente sabe que tem esse temor de intervenção na estatal, aquela história da velha canetada, Bom, e aí? No gráfico diário, então quando a gente olha o prazo do diário, o que a gente viu na sexta-feira, tá, foi uma coisa que, para mim, tá, olhando o Petrobras com uma ótica de um comprador, de quem compraria, é uma correção à média, um retorno à média, foi forte, foi de uma vez, muitas vezes poderia nem vir, se manter uma força bem grande. Então, quando a gente vê preços muito tempo acima de uma média de 20 períodos, geralmente mostra força, mas essa é uma média que com o tempo, uma correção um pouquinho maior tende a voltar a ela. Ela voltou para uma linha amarela que eu tenho aqui, que é uma VWAP importante que eu tinha marcado de todo esse movimento de compra que vinha desde junho, então eu acompanhei o mês inteiro.
Então, para mim, o que eu olho de Petrobras agora? Acredito que possa haver um pouco, vão ter dois cenários, alguma calmaria ali nessa faixa agora dos 29,30 e uma tentativa, mas eu acredito bastante numa tentativa de retomar a alta e testar a máxima entre essa semana e a próxima. A não ser que, então, sempre perguntam para mim, Débora, puxa, mas o gráfico, e como é que fica as coisas que acontecem, né, de repente do nada, uma canetada, por exemplo. Uma canetada, o gráfico vai mostrar. Então, se não houver uma grande mudança no sentimento de quem está posicionado em Petrobras, eu acredito que logo mais vem uma tentativa da gente retomar uma alta e fazer tentativa de novos preços acima da faixa dos 32, fazendo nova máxima, etc., caso não tenha uma coisa muito grave no caminho. Combinado, Garufi. Bom, na volta aqui do intervalo, gente, eu trago aqui já a operação dos índices futuros, boletim Focus, atualizo para vocês, notícia de Americanas, né, como que a gente vai aí permanecer nessa segunda-feira, né, o que o mercado vai entender nesse início do segundo semestre do ano. O tempo tá voando, gente. Mas vai voar também o nosso intervalo comercial. É rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta, não sai daí, até já. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Ei você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta, deixa eu já atualizar vocês aqui desse boletim Focus dessa segunda-feira e realmente veio aí então já mais um corte no IPCA de 2023 de 5,06% para 4,98%. IPCA 2024 foi de 3,98% para 3,92% e IPCA de 2025 de 3,80% para 3,60%. Tá? Foi a maior redução, foi no IPCA de 2025. PIB para 2023 houve um aumento aí de 2,18% para 2,19%, PIB de 2024 de 1,22% para 1,28%, somente 2025 que houve uma pequena redução, 1,83% para 1,81%. O câmbio permanece em 2023 no Boletim Focus em R$ 5,00, em 2024 foi de 5,10 para 5,8, 2025 de 5,15 para 5,17. E na Selic 2023 veio sim um corte de 0,25 ponto percentual, hein?
Selic saindo então de 12,25% do Boletim Focus para 2023 para 12%. Para 2024 permaneceu, 2025 também. Ou seja, para ter esses 12 cravado, já teria que começar então com cortes, meninos. Essa é a leitura. Não sei se tão forte assim, como boa parte do mercado já começa a falar em 50 pontos percentuais. Mas agora aqui a gente tem uma Selic tendo um corte aí para 12% nesse Boletim Focus dessa segunda-feira que saiu há pouco. Deixar o mais velho, Alex, você que é mais velho, vai. Vamos lá, o mercado já repercutindo O CMN, né? O CMN, né, em relação à flexibilização das metas de inflação e também, claro, né, essa questão do IPCA, a inflação mais baixa do esperado. E também lá fora, né, inclusive, né, o próprio PCI também veio abaixo de expectativas, então não só aqui no Brasil, mas também no mundo, já mostrando uma inflação mais baixa, né? Isso traz aí um pouco mais de conforto quando a gente olha pelas balanças de risco, né, no âmbito de vista inflacionário. Então aqui no Brasil tudo se caminha para uma queda de juros. Débora, como o mercado estava comentando, né, se realmente em agosto nós não tivermos aí uma queda de juros, em setembro o Banco Central vai ter que acelerar, né, vai ter que colocar aí no mínimo 50 basis points aí para começar a cortar juros, aí sim o mercado vai começar a repercutir. Lembrando, né, nós já estamos em julho, né, ou seja, a gente está falando já no mês que vem, em agosto, então está muito próximo, o mercado já tende a antecipar certa parte disso. Claro que não só a própria XP que você comentou, mas outros bancos também vêm repercutindo isso. Aqui na nossa bolsa, ainda nós não colocamos no preço ainda essa queda de juros, tá? Ou seja, o mercado ainda está um pouco cético, mesmo que o Focus, né, mesmo que seja um pouco atrasado, ele já vem repercutindo em 12%, mas o que o mercado está olhando é já no âmbito de 2024, né, quando nós estivermos aí próximo aí de 9%, ou seja, um dígito de Selic, se realmente nós chegarmos nesse número, podemos aí ter uma bolsa muito mais forte e os ativos muito mais apreciados que estão no momento. Débora? É isso aí. Bom, a operação aqui começando numa alta, o índice futuro, 0,68% de alta para o Infut, agora aqui nos 120.310 pontos, já recuperando 120 mil pontos no índice futuro logo de abertura. No dólar futuro, queda de 0,18 a R$ 4,80, pelo menos nesse início aqui de operação. Vamos falar um pouquinho sobre a Americanas, gente. Americanas, em recuperação judicial, encerrou o mês de maio com caixa disponível final de 1,1 bilhão, quase 1,2, bilhões de reais, tá, gente? O montante aí é 38% menor do que o saldo inicial que foi registrado em junho de 2022, tá? As informações constam aí no relatório de atividades mensais da companhia divulgado pelos administradores judiciais. Lembrando que, inclusive, a gente também teve a informação na semana passada de que a Americanas decidiu trocar a consultoria que fazia, né, ali a auditoria, saiu da PwC, foi para uma outra auditoria e ali os relatórios serão todos refeitos, né, reanalisados, meninos. E agora vem aqui relatório. Tenho expectativa também pelo resultado para ser divulgado, né, da Americanas, que ainda não foi, além dessa revisão de Americanas. Mas é um ponto interessante para ficar de observação para o varejo, né, Marco Prado? Vamos acompanhar, né? De novo, a novela Americanas aí no radar, mas parece que vai ter depoimento na CPI aí da Americanas e os relatores investigam se teve conluio das empresas de auditoria da época, né? Porque parece que em 2017 já demonstrava uma irregularidade no balanço da companhia, a qual não foi investigada. Então, o buraco parece que é mais embaixo. Sendo assim, já sabe, né, minha opção em relação a isso, né? Pula que tá quente. Ruim essa mudança, essa troca também, né, Alex, dessas auditorias, ou seja, uma PwC do tamanho como a gente sabe que é. Bom, vamos ver no que... Você acha mesmo, Alex, pode mudar alguma coisa aí nesse cenário de Americanas? Muito difícil agora, Débora, no curto prazo, tá? Americanas realmente que o buraco é muito mais fundo que o mercado esperava, né? E agora, para a companhia mudar de patamar, ela vai ter que passar por muitas dificuldades e o mercado não vai colocar isso no preço, não, na minha opinião, tá? A companhia que tem que realmente fazer fechamento de lojas, né, melhorar a sua operação, contabilidade, governança corporativa, tem tanta coisa para resolver. Enfim, algumas surpreendem até mais, né? No caso, o que me surpreendeu foi a própria Light, né? Que a recuperação foi em curto prazo, mas o Tanuri tem que passar pela Americanas, né? O Tanuri foi para a Light, não foi para a Americanas, né? Só ajudou no caso porque ele foi para lá, mas realmente o que traz uma dificuldade para Americanas
é realmente uma dificuldade muito grande para o investidor acreditar numa mudança de curto prazo, Débora. Garufi, eu sei que é até difícil a gente falar de análise americanas, né? Porque na situação de recuperação judicial, acho que é até difícil analisar qualquer gráfico. Mas olhando para o setor de varejo, a CIA foi a papel que mais acumulou alta, aqui 137% de alta acumulada para a CIA no acumulado anual, tá, gente? No acumulado anual do setor de varejo é Americanas, 87,88% de queda, mas CIA é um papel que tem acumulado aí bastante alta, inclusive, se a gente puder trazer uma análise olhando para o setor de varejo, já que a gente tem, por outro lado, deflação, cenário ali de juros, né, começar a ficar um pouco mais baixo, ou seja, isso são fatores que acabam favorecendo o varejo, né, Garufi? Vou até deixar aqui o gráfico da CIA semanal. A questão da Americanas, e também acho que é uma coisa que é importante, poucas pessoas, quem é mais de fora do mercado financeiro não, ou que participa de empresas listadas em bolsa não tem esse detalhe, mas quando a gente fala de auditoria das grandes, né, auditorias que estão nessas empresas, existe uma diferença entre uma auditoria contábil e uma perícia contábil, uma perícia financeira. Então, uma auditoria é um nível um pouco acima, tá ali nos livros, está na parte contábil básica, eles não vão olhar no detalhe quem pagou X conta, se não pagou, então acaba deixando aberto certas coisas, dependendo do nível de auditoria que a empresa tem, né? E Americanas não dá nem para olhar o gráfico, não tem o que fazer ali. No caso da CIA e de outras varejistas, a gente começa também uma recuperação, você vê uma recuperação interessante, uma mudança um pouco no que ela vinha de ritmo, especialmente desde ali do meio de 21. Então, começou a construir uma coisa interessante. A gente tem aqui, no caso da CIA, vou fazer aqui ao vivo uma possível projeção. Ela está quase chegando numa projeção interessante, 595, entre 595 e 720 são as projeções que tem nessa tentativa de reversão. E aí lembrando que, como no longo prazo, ou seja, ao longo de muitos meses, as varejistas vieram caindo, a gente tem que tomar cuidado que ao chegar em alguns alvos, em algumas regiões, pode haver uma tentativa de novo de corrigir, voltar um pouco mais para baixo, às vezes vai dar o sentimento que, nossa, não deu certo, era para subir, não está subindo mais, então fica bastante atento, por exemplo, se há nesses alvos aqui próximos que estão chegando, se eventualmente não vão aparecer alguns vendedores tentando fazer o preço descer de novo, eventualmente para corrigir um pouco, para comprar mais barato, faz parte do game aí, Débora. Bom, perfeito. Gente, vamos falar um pouco sobre Copel. O PT entrou na sexta-feira com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando a operação de capitalização da companhia que permitirá a sua privatização nos moldes do que foi feito na Eletrobras. Bom, na sexta-feira a gente teve um leilão ali de transmissão que favoreceu, né, inclusive todo o setor de energia. A gente tem aqui na Energia que liderou altas na sexta-feira, mais 6%. Os papéis da Eletrobras também em alta, Engie 11, 3,38%, Eletrobras 2,69%, Taesa também 1,26%, ou seja, é um setor que deve ganhar muito realmente incentivo depois, né, muito investimento depois desse leilão que a gente viu, um dos maiores que aconteceu na sexta-feira. Por outro lado, a expectativa muito grande de Copel, que a gente sabe que isso já vem na movimentação do papel, mas o PT ali já querendo, né, trazer um alarde ali no papel, né? O Alex até já toca essa bola aqui com você. A gente já tem ali também o próprio partido querendo, o próprio presidente, né, querendo rever a privatização da Eletrobras. Isso não é uma pauta novidade nesse governo, né? Não é uma novidade, Débora. Isso vai ter uma pressão política por parte do governo atual, né, que é o governo do PT, que é contra, né, sobre qualquer tipo aí de privatização, um modelo muito próximo disso. Tá? Então a Copel está nesse radar, lembrando que o próprio governo do Ratinho tem colocado isso como uma perspectiva, né, assim como o Zema lá, também em relação, né, à própria... a própria Copasa. O que a gente vê lá, do ponto de vista geral, né, quando a gente observa em relação à Copel, acho que grande parte do mercado ele tem colocado, assim como aqui em São Paulo, né, com o Tarcísio, a questão da Sabesp, essa questão da privatização, né, ou seja, claro que o valuation, né, os múltiplos ainda, sim, contam, né, dentro do racional, mas quando a gente conversa com gestores, analistas, todos ficam mais confiantes num call, assim, né, de um pouco mais confiante em relação a essas privatizações. Então, se realmente isso sair do radar, grande parte desses investidores, tanto institucionais quanto de varejo, podem sair da tese e demorar um pouco mais para essas teses performarem.
Débora, que você estava comentando aqui sobre o painel, que eu vi que você estava falando sobre os setores, né, das empresas de energia, o que me surpreendeu nesse leilão foram que as empresas que não participaram, né, do leilão, que eram mais conhecidas, né, como empresas mais agressivas, por exemplo, a própria Neo Energia, realmente ficaram de fora, porque assustou muito, né? O deságio foi gigante, o deságio saiu de 50%, teve outros lances ali em torno de 60% de deságio, e os players do mercado já começaram a entender assim, mas como que um player desse começa a aceitar um bid desse, né? Ou seja, uma oferta dessa de um deságio de mais de 60%, colocando, né, uma oferta de um deságio de mais de 65%, ou seja, uma TI real trabalhada em próximo de 2%. Então, ou seja, quando a gente olha para a rentabilidade de uma transmissora, a gente compara muito com uma B longa, né, uma NTNB longa. Então, ou seja, será que faz sentido um projeto desse estar valendo menos do que a NTNB, muito menos do que isso, né, que é basicamente um tesouro, um título, né, do Tesouro que é enfim, bem seguro, então tem que ter um prêmio sobre a B ou muito próximo disso, né, quando a gente fala uma B longa. Então realmente traz uma dificuldade muito grande para enxergar o porquê desses consórcios fizeram essas ofertas e as empresas que não entraram nessas ofertas agressivas, né, de deságios tão grandes assim, só a Engie, se não me engano, que entrou com deságio em torno de 40%, 50%, mas fora disso, as empresas que não participaram, o mercado ficou um pouco mais aliviado e deu um prêmio maior, porque as empresas estavam se sofrendo com endividamento lá atrás e poderiam ter aí um dos bids, aí, né, uma das ofertas um pouco mais agressivos agora no curto prazo, poderia não beneficiar, poderia até, né, trazer um efeito adverso para essas teses e o mercado gostou do posicionamento delas, Débora. Perfeito, Alex. Antes da gente ir para a análise aqui junto com o Garuf, deixa eu só me despedir do Marco Prado, né? Já deixo aqui, já me despeço de você, trazendo também esse setor elétrico, viu, Marco? Para a gente ficar um pouco de olho e, claro, querendo o seu recadinho para essa segunda-feira. Eu gosto muito do setor elétrico, mas a questão é o governo não, né? O governo é muito a favor, na verdade, a privatizações. Então, acho que qualquer palavra ou qualquer empresa que vai ser privatizada vai enfrentar uma oposição muito grande do próprio governo. Então, não tem muito o que fazer, não. O mercado inicia aí com uma leve alta, uma correção de sexta-feira, né, um exagero na queda, mediante a tudo que havia acontecendo lá fora, né? Lá fora subiu, perspectiva positiva, só aqui que foi derrubado por conta da Petrobras, né? Mais por conta da Petro. Vamos ficar de olho na abertura da Petro, esse papel. O Banco do Brasil também, como você mesma disse, esse vai ser um papel interessante. Lembrando que a partir da hora da tarde o mercado já vai ficar muito mais parado, né, sem liquidez por conta do feriado amanhã, hoje e amanhã dos Estados Unidos, acho que é o principal feriado, né, 4 de julho lá dos Estados Unidos, e aí tem mercado só na quarta-feira e não significa que a bolsa não vai ser volátil, mas a gente sabe que prejudica bastante o andamento para quem, principalmente para você que opera os mercados futuros de day trade aqui na nossa bolsa. Então vamos para a semana, desejo a todos aí um ótimo pregão. Obrigada, viu, Marco? Garuf, vamos dar uma olhada aí, então em Copel, Neo Energia também, que a Alex muito bem trouxe essa pontuação aí em relação à companhia que estava ali de fora dos leilões. Vamos lá, então. Muito bem. A Copel, assim, se a gente olha os gráficos, a gente não tem nada que indique uma situação de medo, tá? De quem tá se posicionando. Quinta e sexta-feira, dois bons movimentos que atingiram, aliás, um alvo importante, alguns alvos que já tinham sido marcados no longo prazo, 8 e 21. A gente pode imaginar, assim, se eu não leio o jornal e eu olho para a Copel, tá um gráfico super interessante, está um pouco alto agora. O que significa que está alto? Atingiu alguns alvos projetados, seria legal se alguém quis pensar em comprar a Copel, né? Aí tem que colocar também todas as notícias e tudo em pauta. Eu esperaria um pouco de correção para você não se tornar um ornamento de Natal, aquela estrelinha no topo da árvore de Natal, que nem muita gente ficou em Eletrobras, não seja estrelinha no topo da árvore de Natal. Então, eu esperaria um pouquinho de correção. Se não tiver um efeito de canetada, tem alvos abertos interessantes, sendo um bem provável, caso não tenha uma grande aí canetada aí de 8,95, podendo chegar a R$9, seria um primeiro alvo que está aberto aí, Débora. Então, Alex André, vamos lá, eu quero o seu recadinho final aqui para quem está nos acompanhando. A gente tem aí mês começando, semestre começando. Daqui a pouco a gente começa com temporada de resultados aí firme e forte, né, Alex? Qual o seu recado aqui para o pessoal, né, diante do cenário que a gente tem, né, ou seja, Ibovespa também ainda, apesar da gente ter tido essa queda da semana, no mês fechou em alta, né? Exato, 7,6%, né, se não me engano.
muito forte. Para hoje, Débora, não espera-se um grande volume, tá? Até porque véspera de feriado nos Estados Unidos e a Bolsa Americana vai fechar mais cedo. Então aqui deve ter um viés positivo, né? Como nós tivemos aí os dados do Focus e outras notícias ao longo da semana, que vieram desde a semana passada. E também a pauta política, né? Que está disposta aí para votar as principais pautas aqui do país. Bom, mas olhando para essa semana, né, apesar de ter uns viés positivos, tudo vai depender agora do indicador aí da sexta-feira, né, o famoso payroll, o dado mais importante do mundo, que vai determinar a direção do Fed mais uma vez e a ata do FONC também ao longo dessa semana e o ADP antes disso, tá? Então, vamos depositar as esperanças lá nos Estados Unidos, que realmente nós tivemos aí uns dados mais positivos por lá. A Bolsa aqui no Brasil também tem mais um argumento para continuar caminhando aí em tom positivo nesse segundo semestre, Débora. Perfeito, Alex. Obrigada. Espero você aqui amanhã, viu, Alex? Garufi, vou continuando aqui com você. Eu estou de olho aqui, esse índice futuro está subindo aqui 0,72% já. Dólar futuro ainda mantendo, né, uma queda 0,41, agora está 4,79, voltando a ficar aqui um pouco abaixo, né, dos 4,80. De olho no como a gente fechou aqui o mercado na semana passada, a sexta-feira, inclusive, né, a gente teve papéis aqui do setor de varejo, não só a lojas Renner, mas como outros papéis aqui em queda. Eu estou de olho também aqui na notícia de Carrefour que acaba de sair. Carrefour que informou que concluiu na última sexta-feira a transação de compra e venda de ativos atrelada à locação de 4 centros de distribuições e 5 lojas de propriedades da companhia e suas subsidiárias, inclusive, né? E aí a gente vê aqui um investimento imobiliário para um montante aí local de 1,2 bi. Pelo menos Carrefour anunciando essa transação. Vamos trazer um pouco aí só de análise rapidamente aí o Garufi de Carrefour. A gente sabe que também, né, teve movimentação no papel nos últimos dias. Se puder trazer uma análise aí, a gente encerrando aqui, né, a tua participação. Obrigada. Eu que agradeço, olha só. Carrefour, acredito que a gente já tinha falado um pouco dela, ela veio numa tendência de baixa, clara. Isso aqui é um gráfico diário, então a gente vê um pouco mais aqui, olhando aqui o topo mais ou menos de 22 de setembro até agora, e esse último movimento de baixa que marcou aqui esse fundo em maio, armou uma projeção sendo a primeira em 11,87, que foi aonde ele testou aqui em 13 de junho. Então, o que acontece? A gente tem agora uma ambiguidade. Se Carrefour não tiver notícias ou eventos ruins, negativos para o sentimento do investidor, eu acredito numa tentativa aqui para 12,60, podendo num ambiente otimista e até 13,80, 14, que é um ponto de uma média de longo prazo, uma média de 200 dias, que tende a se corrigir até lá, mais cedo ou mais tarde, a não ser que continue com uma força muito grande. Então, o que eu tenho agora, que eu vejo em Carrefour ele está armando ali o que a gente chama de bandeira no gráfico, que pode ser um padrãozinho de continuidade para cima. Então 12,61 continua aberto. A gente tinha em algum dos nossos encontros comentado também, eu tinha falado um pouco disso aqui ser uma bandeira de baixa e continua sendo. Então, mesmo que o mercado no curto prazo, o Carrefour no curto prazo, teste 12,60, teste 13 e pouquinho, ainda tem uma força predominante de baixa. Então, mesmo cuidado com outros papéis, de você não ir comprar alto, onde é um lugar que os vendedores retomam e tentam baixar o preço do papel. Mas está agora com uma possível alta aí de curto prazo, Débora. Perfeito. Garufi, muito obrigada pela sua participação, sempre muito bom ter suas análises aqui. Te espero já semana que vem, hein? Até lá, tchau, tchau. Obrigado. Até lá. Até mais. Vou continuando por aqui, deixa eu só trazer para vocês aqui como a gente segue lá fora no mercado americano, pré-mercado por lá, Dow Jones Futuro está aqui caindo 0,15 ainda, S&P 500 cai 0,05, Nasdaq Futuro por lá 0,07, lembrando que essa semana a gente tem ata do Fed para ser divulgada quarta-feira, temos também payroll, né, então o mercado começa a ficar de olho por lá, mas lembrando que também tem, né, uma sessão mais curta, pregão mais curto lá nos Estados Unidos, com antecipação aí desse feriado de 4 de julho, 2 horas da tarde as bolsas fecham por lá, então a gente deve ver um volume ali diferenciado, inclusive isso pode refletir aqui também, né, no Brasil. A gente vai ficar acompanhando, tá, gente? Em relação à Europa, que também tivemos dados ali de inflação sendo divulgados, principalmente, né, na Alemanha, a gente tem DAX caindo 0,15, FTSE sobe 0,21, CAC na França está subindo 0,06, tá? Em relação às commodities, depois aí do anúncio da Arábia Saudita e manter cortes ali do petróleo, a gente permanece com o Brent subindo 0,96% a 76
$86 o barril. O WTI sobe mais de 1% agora a $71,39 o barril. Por falar em Petrobras, eu estou de olho aqui, uma informação que saiu agora há pouco. A Petrobras firmou contrato de compra e venda de gás natural de 6 bilhões, mais de 6 bilhões, tá, gente, com a Copergás. O contrato tem vigência de janeiro de 2024 até dezembro de 2034, 10 anos de contrato. Então, a companhia informou agora pela manhã, né, esse contrato aí firmado de compra e venda de gás natural com a Copergás, tá? Aqui no Brasil, a gente permanece com o dólar futuro caindo, agora reduzindo até mais, ó, 0,53% de queda. A cotação tá aqui na casa dos R$ 4,78, ou seja, a gente já vai então, né, devolvendo a alta que a gente tinha acompanhado os 3 pregões da semana passada, que o dólar permaneceu em alta, a gente já devolveu tudo então, com os 2 últimos pregões. Agora está 4,78 nesses minutinhos aqui de início, né, de semana. O índice futuro sobe 0,73%, 120.370 pontos é o que a gente tem, né, por aqui. Vimos aí no boletim Fox, foi divulgado ainda há pouco uma redução de 0,25 pontos base da taxa Selic para 2023, indo para 12%. Boa parte aí do mercado já precifica corte de juros nesse mês de agosto, inclusive na próxima reunião, depois da ata que foi divulgada, ou seja, permanece um tom mais otimista do mercado. Vamos ver se a gente segue dessa forma. Lembrando que temos Brasília com pauta bem movimentada já nessa segunda-feira. Então você vai acompanhando o andar dessas notícias aqui ao longo da nossa programação ao vivo. Tá chegando aí a Paula Moraes junto com o Felipe Nascimento no BMC News. Eu, né, volto às 10 horas da manhã com a abertura do Ibovespa aqui ao vivo em tempo real para todos vocês. Isso você só acompanha aqui na BMC News, junto com entrevistas já com especialistas, os melhores do mercado aqui na nossa programação. É o que você tem durante todo o dia. Então, muito obrigada pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco estou de volta às 10 horas. Você fica agora com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento. Até já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as